Seu informativo Extremo Web TV está de volta. Olá, seja bem-vindo você que chegou agora. O Ministério da Educação divulgou na tarde desta segunda-feira que o piso salarial nacional dos professores será reajustado em 22,22% e seu valor passa a ser de R$ 1.451 como remuneração mínima do professor de nível médio e jornada de 40 horas semanais. A decisão é retroativa para 1º de janeiro deste ano. Segundo o MEC, a correção reflete a variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb, de 2011, em relação ao valor de 2010. O piso aplicado em 2011 foi de R$ 1.187, em 2010, de R$ 1.024. A aplicação do piso é obrigatória para estados e municípios, de acordo com a Lei Federal número 11.738, de 16 de junho de 2008. Estados e municípios podem alegar não ter verba para o pagamento desse valor e, com isso, acessar recursos federais para complementar a folha de pagamento. No entanto, desde 2008, nenhum estado ou município recebeu os recursos, porque, segundo o MEC, não conseguiu comprovar a falta de verbas para este fim. O ministério que mais sofreu com o bloqueio de recursos no orçamento deste ano 2012, que totalizou 55 bilhões de reais, foi o da saúde, cujo corte totalizou 5 bilhões 470 milhões em relação aos valores aprovados pelo Congresso Nacional, segundo números divulgados nesta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E no ano em que a Igreja Católica tem como tema na Quaresma, saúde pública para todos. A dotação aprovada pelo Legislativo para esta área caiu de até 77 bilhões 580 milhões para 72 bilhões 110 milhões. Em segundo lugar, aparece o Ministério das Cidades, que sofreu um contingenciamento de 3,32 bilhões em relação ao que foi aprovado pelo Legislativo. Segundo pelo Ministério da Defesa, com bloqueio de gastos da ordem de 3 bilhões 310 milhões. O Ministério da Justiça, por sua vez, sofreu um contingenciamento de verbas de 2 bilhões 240 milhões, enquanto que o Ministério da Integração Nacional sofreu um bloqueio de 2 bilhões 190 milhões. O Ministério do Turismo sofreu também um bloqueio de 2 bilhões em seu orçamento para 2012. Ainda segundo informações do governo federal, o corte do orçamento do Ministério do Transporte teve um corte de 1 bilhão 970 milhões em seu orçamento. O da Agricultura sofre um bloqueio de 1 bilhão 950 milhões, enquanto o corte do Ministério da Educação somou 1 bilhão 930 milhões. Já o Ministério dos Esportes teve seu orçamento para esse ano bloqueado em 1 bilhão e 800 milhões. Isso quer dizer, corte para tudo, corte, mas os salários continuam deles os mesmos. A região metropolitana de São Paulo tem 3 represas onde é permitido navegar: Guarapiranga, Biringues e Cantareira. No verão, o número de jet skis na água chega a dobrar, mas a fiscalização do uso desse tipo de embarcação praticamente não existe. A Capitania dos Portos diz que não faz fiscalizações de rotina nas represas. Já o Corpo de Bombeiros informa que não fiscaliza o uso da habilitação. Diz que apenas orienta banhistas e pilotos e age quando alguém precisa de socorro. A partir de julho, segundo a Capitania dos Portos, as regras vão mudar. A pessoa que deseja ter um jet ski terá que não só fazer uma prova, mas também apresentar, mediante uma entidade náutica devidamente credenciada na Marinha, que participou de aulas práticas de, no mínimo, 4 horas. De Gerson Rodrigues, comandante da Capitania dos Portos. 4 horas. Desde 1º de janeiro de 2009, os candidatos a motoristas e motociclistas têm que fazer 45 horas aulas de curso teórico. As aulas de direção defensiva, 16 horas. E a de legislação de trânsito, 18 horas. O curso de direção veicular, que era de instrutor dirigindo, 20 horas aula no mínimo.
são abordadas no curso teórico para motoristas e motociclistas questões sobre direções em situações de risco, equipamentos de segurança do motociclista e mudanças no comportamento do motorista após consumo de álcool e outras substâncias psicoativas. Para mim, o jet ski é uma motocicleta sem rodas e sem freios. Entendeu? Sem rodas e sem freios. O freio é desligar o motor, né? E fazer somente 4 horas de aula prática. Louco isso, não? Eu não vou entrar na água, não. Projeto propõe o aumento de 3 meses a 1 ano para reclusão de 1 a 5 anos por crime contra animais. A pena prevista para quem abusar, maltratar, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pode aumentar de detenção de 3 meses a 1 ano para reclusão de 1 a 5 anos. É o que prevê o projeto de lei 3.142/12, que altera a lei 9.605/98. A pena de reclusão é reservada para crimes mais graves e pode ocorrer em regime fechado. Já a detenção é, em geral, cumprida em regime semiaberto ou aberto. O autor da proposta, o deputado Ricardo Iser, do PSD de São Paulo, argumentou que as penas atuais não têm inibido os crimes contra a fauna brasileira. Apenas no Disque Denúncia de São Paulo foram contabilizadas 265 denúncias em 2011. Esse é o número mais elevado já registrado e deve-se levar em conta que a denúncia desse tipo de crime ainda é uma prática pouco disseminada na sociedade brasileira, o que nos permite aferir que o número real é muito superior, ponderou. Pesquisadores da equipe do cientista Antônio Donato Nobre, professor visitante do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, desenvolveram um modelo matemático que ajuda a prever a ocorrência de enchentes e o percurso que tomará o rio em caso de enxurradas. Conseguimos encontrar uma relação matemática que descreve uma propriedade física da paisagem, da topografia, que liga com a hidrologia, disse Nobre, ao falar sobre o modelo matemático RAND, sigla em inglês para altura acima da drenagem mais próxima da topografia. O método chamado de paisagem inteligente permite o entendimento da dinâmica da água do rio em caso de enchente. Com o processamento matemático, os computadores que dispõem de imagens do relevo captadas por ônibus espacial desenham maquetes digitais e assim permitem a visualização nas zonas próximas dos percursos d'água, que podem ser afetadas com uma eventual enchente. Segundo o cientista, essas zonas são as que têm possibilidade cheia, as mais sujeitas à inundação. Na hora de ir ao supermercado, que cuidados você toma para garantir uma alimentação segura? Observar a limpeza da loja e organizar o carrinho de compras não são chatices, não. São orientações importantes. O primeiro passo é fazer a lista de compra com as quantidades, já que há produtos em que o prazo de validade é curto. Portanto, ficar atento ao prazo de validade de tudo o que comprar. Outro aspecto é não comprar latas que estejam abertas ou amassadas ou estufadas. Os alimentos não podem ter sido alterados. Observe a limpeza do estabelecimento, onde vai fazer as compras, e comece pelos produtos não perecíveis, arroz, enlatados, farinhas. E deixe os congelados por último. É preciso ter atenção para a cor e o cheiro dos alimentos. Eles não podem ser alterados. Todos que têm origem animal devem ser inspecionados. Ovos, carnes, leite, pescados. E passar pela vigilância sanitária. Veja se esses produtos têm o carimbo e rótulo que atendem às exigências. Carnes só podem ser compradas se estiverem expostas em balcões refrigerados e as embalagens devem estar intactas e sem líquidos. A carne deve estar firme, na cor vermelho brilhante internamente e vermelho mais escuro na parte externa. Já quando chegar em casa, mantenha refrigerado. Nunca misture produtos de limpeza com alimentos, até mesmo na sacola de compras. Caso tenha comprado alimentos congelados e resfriados, vá direto para casa. Caso contrário, leve um isopor para acondicioná-los. Não lave os ovos, coloque-os em recipiente fechado. O informativo Extrema Web TV volta já já. Fica por aí.